Bora lá, continuando, ó. Organizando o seu formulário. Para quem está com ele impresso aí, ó, vai ser legal você escrever na frente. Se não tiver impresso também não tem problema, tá? A gente vai chegando aí, você vai escrevendo numa folha avulsa, enfim. Antes de começar, eu peguei algumas equações, tá? Com certeza vai ter também, professor, eu já vi que tem uma equação que está faltando. Está faltando um monte. Por quê? Porque o formulário é seu, tá? Não queira pegar o formulário de outra pessoa, faz você. Porque é você fazendo, você escrevendo, o V é de velocidade, ou o delta significa variação, ou o T maiúsculo é a temperatura. Porque se você parar para pensar agora, olha o tanto de letra que você tem que saber para uma prova. Concorda comigo ou não? Ó, não, e olha só um exemplo. A letra Q maiúscula, se aparecesse ela sozinha, o que é o Q maiúsculo? Pode ser carga, pode ser calor, pode ser quantidade de movimento, tá vendo? Depende do quê? Depende do contexto, né? Depende da letra, depende de aonde você tá. Então, assim, tem que tomar cuidado e tem que saber todas as equações e saber aplicar também. Tá, algumas informações antes, tá? Isso aqui, ó, só para a gente não se assustar daqui a pouco. Tem uma letrinha que vai aparecer muitas vezes mesmo, que é esse triângulozinho aqui. Ele aparece na mecânica, aparece na termo, aparece em todas as áreas da física, tá? O nome da letrinha é delta e ela sempre vai significar a mesma coisa, tá? A letrinha delta, ela significa variação. E a variação é sempre do mesmo jeito. A variação significa o que você tem de final menos o que você tem de inicial. Aí isso pode ser de delta S, pode ser de delta T, tá? Às vezes, que nem lá na parte da energia, né? Vai aparecer inicial menos final, ou até mesmo na parte da DDP, né? Porque se você parar para pensar, o que é a DDP de A até B? U de A até B é o potencial de A menos o potencial de B, não é delta, né? Você não coloca delta potencial. Então, o delta é sempre a mesma coisa, em qualquer ramo, final menos inicial. Aí vai aparecer também algumas letrinhas. Então, por exemplo, apareceu a letra Q, que eu comentei agora. Vamos colocar que a gente esteja na parte de carga. Então, isso aqui é a carga, né? Aí eu posso colocar índices aqui embaixo. Então, por exemplo, se eu colocar o A, vai ser o quê? A carga do corpo A. Se eu colocar, por exemplo, aqui embaixo o zero, e esse é importante, esse que eu quero escrever. O zero aqui embaixo sempre vai significar inicial. Eu já vi professor falando isso, que fala que é O. Não é O, é zero. Zero é de inicial, tudo bem? Então, essa letrinha subscrita aqui embaixo, ó, também sempre tem o mesmo significado. Isso aqui é inicial. Beleza? Aí, se for outra coisa, por exemplo, apareceu SA. Então, a gente vai ver que o S aqui é o espaço. Aí apareceu... Eu tinha que tirar esse negócio daqui, né? Fica atrapalhando. Mas, enfim. Apareceu lá o S. A gente vai ver que o S é a posição. Aí apareceu o A aqui embaixo. Isso aqui é falando qual móvel que você está trabalhando, tá? Então, vai ser o S do A, vai ser o S do B, enfim, tá? Especificando qual móvel que é, beleza? Então, aqui só detalhando aí as letrinhas que podem parecer diferentes, né? Antes das grandezas. Beleza? Continuando. Aí agora sim, então agora eu quero que você pegue o seu formulário, se você tiver, aí a gente vai colocar aqui algumas letrinhas, a gente vai fazer uma breve legenda sobre isso, tá? Para a gente conseguir aplicar daqui a pouco. Eu não vou fazer para todas as equações, tá? Não vou, porque não tem cabimento. Conforme o passar do curso, você vai acrescentando no seu formulário, tá? Então, assistir às aulas de calor, beleza, pega o seu formulário e você completa. Você coloca detalhes. De novo, não pegue formulário de ninguém, faça o seu. Isso é importantíssimo, tá? Faça o seu formulário. Beleza? Aí também, professor, eu não sei a parte do movimento circular, eu preciso escrever? Não interessa. Essa parte do passo a passo vai te salvar em qualquer matéria, tá? Em qualquer matéria. Então, quando chegar naquela hora, eu vou explicar os conceitos, mas as letrinhas você vai saber desde sempre, tá? É importante isso. Então vamos lá, ó. A gente vai começar as aulas no movimento uniforme. Na semana que vem já vai ter movimento uniforme. Aí vai ter lá umas letrinhas. Então vai ter a letra V. Então eu vou falar que a letra V vai ser a velocidade. Aí, olha só, aqui nessa equação já no seu formulário, tá vendo que tem o V e tá vendo que tem um M aqui embaixo? Já tem especificando alguma coisa. A letra M embaixo, então, subscrito M, significa, também vai ser velocidade, né? Só que o M indica que é média, tá?
Isso é importante por quê? Porque aqui já tem um conceito. Porque lá no movimento uniforme falou assim, ó, como a velocidade é constante, a velocidade média coincide com a velocidade instantânea que ele tem a cada instante. Então a gente vai acabar tirando o m da equação, tá? Aí olha só como já começa a aparecer letrinhas repetidas e vai fazer isso muitas vezes. Por exemplo, ó, tem delta S aqui, né? O S a gente não conhece ainda. O S vai ser a posição ou o espaço. Só que apareceu o delta, e o delta já está escrito. Você já falou que o delta é variação, né? Então, o que é o delta S? A variação de posição. E como que você vai calcular? Não é final menos inicial? Então, pronto. O delta S aqui na frente, ó, ele vai ser o quê? O S, ó, vou colocar a letrinha aqui embaixo, você já vai saber o que é. S final menos o S inicial. Beleza? Aí apareceu outra também, né? Apareceu o Tzinho ali minúsculo. O que vai ser o Tzinho ali minúsculo? É tempo, né? Minúsculo sempre é tempo. Aí apareceu também ΔT, aí não vou nem continuar escrevendo. O que vai ser o ΔT? Vai ser tempo final menos tempo inicial, tá? Aí você vai acrescentando, de novo, o formulário é seu, você coloca a quantidade de informações que você quiser ou que você precisar, tá? Ele é totalmente individual. Aí, beleza, ó, aqui já apareceu outra, tá vendo? Ó, S igual a S0 mais V vezes T. Eu vou demonstrar essa equação na aula de movimento uniforme, aí a gente vai ver que é a equação do sorvete, função do primeiro grau, enfim, vai ter essa aula. Só que não precisa mais escrever nada, porque olha só, o S, o que é o S? Posição. O S com o zero embaixo é o quê? Posição, só que inicial. Pronto. Aí tem a velocidade e tem o tempo de novo. Vamos lá, agora a gente vai acrescentando letrinhas que não apareceram ainda, né? Que nem, ó, apareceu o MUV, que vai ser daqui 2 semanas. Aí tem o V, que você já conhece o que é, já tem no seu formulário. Tem o V0, que não precisa, você já sabe o que é o zero embaixo, você sabe que é inicial. Só que apareceu um Azinho. Esse Azinho aqui vai ser de aceleração. Aí a gente vai ver que a aceleração é a grandeza física que modifica a velocidade, tem a maneira de calcular ela, enfim, agora é só para a gente ver aí o nome das letrinhas. E a equação de baixo já está escrita também, né? O V conhece, o V0 conhece, o 2A, o 2 é número, né? Então conhece faz tempo. O A acabou de escrever e o delta S também já conhece que vale. Sorvetão, tudo você conhece. Aqui embaixo, ó, é uma equação que não tem nome. Eu queria chamar ela de Rubens, né? Mas não foi eu que descobri. Mas enfim, eu chamo de equação coringa, tá? Lá no MUV, eu vou falar bastante sobre ela, que geralmente quando não sai por alguma dessas três, vai sair para essa quarta. A gente vai chamar ela de coringa daí, tá? Porque ela sempre salva a gente. Beleza? Então, ó, isso aqui já conhece tudo. E você viu que uma vai aparecendo na outra. Então, ó, só de escrever na primeira, no primeiro conteúdo, o restante já veio quase de graça. Apareceu o quê? Uma grandeza nova. Então, é uma sequência. Você vai aprender grandeza por grandeza. Beleza, aí depois lá no movimento circular, aí vai ter algumas letrinhas novas, ó. Primeira que apareceu, esse W, que na verdade é um ômega, mas que na verdade parece uma bunda, né? Esse W aí se chama ômega, só que é um ômega minúsculo, tá? A gente vai ver o ômega maiúsculo também, que é o Ohm, tá? Que é o símbolo de resistência. Mas enfim, esse ômega aqui, quando aparecer, ele vai ser a velocidade angular. E eu estou colocando aqui as que são universais, tá? Se você chegar, sei lá, na China agora, colocar esse ômega aí, o cara vai entender que é velocidade angular, tá? A China foi muito longe, né? Mas enfim. Beleza, aí agora só, apareceu o delta e apareceu o delta, já conhece o que vale, né? Esse θ aqui, como é movimento circular, geralmente você vai abrir um ângulo, né? Então a gente vai precisar medir ângulos que ele andou, que ele partiu ali. Então esse θ aqui vai ser o ângulo. Tá? Aí, de novo, lá na aula eu vou explicar ângulo radiano, ângulo em graus, enfim, vai chegar cada uma dessas aulas. Agora é só para você fazer uma breve legenda aí para a gente testar o nosso passo a passo. Ó, o 2 é número, né? Não tem o que fazer. O π é número também, né? O π vale 3,14, 16, enfim, aquele número infinito. E tem mais duas letrinhas, ó. Tem o T maiúsculo e tem o F minúsculo. O T maiúsculo é o período, e o F minúsculo, ele é a frequência do movimento. Tá, deixa eu só ver se aconteceu alguma coisa aqui. Beleza? Eu não consigo colocar em tela cheia, porque daí senão eu não consigo voltar. Mas enfim, vou tentar aqui. Porque daí se eu apertar com a canetinha, ele vai passar de... Não passa não.
Beleza. Continuando, ó. Então a gente já escreveu aí apareceu mais uma letrinha só, né? Apareceu aqui, ó, velocidade você já conhece, que é o Vzinho. O ômega você conhece, que é a velocidade angular. Falta o R maiúsculo. Aí o R maiúsculo, ele vai ser o raio. Não dá para deixar em tela cheia mesmo. Então, esse R que está maiúsculo aí, ele é o raio, tá? Como é um movimento circular, vai ter uma distância do centro até qualquer ponto do círculo. Aí o R maiúsculo, ele é o raio da trajetória. Beleza? Lembrando que a aula fica gravada, tá? Se perder alguma parte, você pode assistir depois. Beleza, continuando o nosso formulário, ó. Vamos escrever mais um pouquinho aí. No que você recebeu, não tem essa equação, tá? Eu vou escrever agora que eu vou fazer um exercício dela daqui a pouco. De novo, você tem o seu formulário, você vai colocar tudo o que você quiser nele. Aí, lá na parte da mecânica, não tem hidrostática, eu acabei não colocando. Na hidrostática tem uma equação que é a do empuxo. Aí essa equação ela é assim, ó, E igual a dVg. Aí quais são as letrinhas que vão aparecer aqui, ó? Esse E que apareceu, ele é a força, ele é um empuxo. De novo, vou explicar o que é o empuxo na aula de hidrostática, tá? Só para a gente conseguir fazer o nosso passo a passo ali depois. O Dzinho minúsculo, ele é densidade. Aí o V maiúsculo, olha só a diferença, né? O V minúsculo, velocidade. O V maiúsculo é o volume. Só que daí, olha só, lá eu vou ter que falar que não é qualquer volume. Na hidrostática, o empuxo é sempre o volume que está dentro, o volume que está submerso, que está em contato com a água. Então, ó, apareceu uma letrinha aqui embaixo. Para quê? Para explicar que volume que é. Então, esse VD, ele é volume, só que é o volume deslocado. E o Gzinho, a gente vai falar bastante também sobre ele aí no curso, é a gravidade, a aceleração gravitacional, tá? Então, quero que acrescente essa daí também no formulário, tá? A gente vai fazer um exemplozinho dela daqui a pouco. Então, empuxo, densidade, volume, deslocado e a gravidade. Beleza? Passando. Aí depois, eu também vou aplicar daqui a pouco, ó, a parte da termologia, principalmente o pessoal do PAS 2 aí, bastante importante, né? Conversão de temperatura. Aí, olha só, começa a aparecer coisas que agora você já sabe bem rápido. Porque, ó, tem a grandeza e tem letras embaixo, né? Então, olha só, esse T agora, esse T maiúsculo, ele é de temperatura. De novo, eu falei que às vezes algumas grandezas se repetem, né? Então, você tem que saber o contexto que você tá. Você viu que o T maiúsculo agora era período, né? Agora vai ser temperatura. Só que daí, olha só, tem o T com o C embaixo, tem o T com o F embaixo e tem o T com K embaixo. É só explicando, né? Não é porque a gente escolhe, vamos colocar assim, o T maiúsculo período e o T maiúsculo temperatura. Vamos dificultar a vida do aluno. Não, é que às vezes falta a letra mesmo, tá? Às vezes falta a letra mesmo. Aí, ó, o Czinho, quando tá ali embaixo, ele significa Celsius. Então, a temperatura medida na escala Celsius. O Fzinho, quando tá ali embaixo, ele significa Fahrenheit. Então, a temperatura medida em Fahrenheit. E o K, quando tá embaixo, ele significa Kelvin. Aí, daqui a pouquinho, a gente já vai começar. A gente vai ver qual que é do SI, qual que não é, né? Mas essa aqui é uma equaçãozinha que eu quero que vocês façam a legenda delas. Beleza? Aí, de novo, na aula disso, você vai aprender quais são os conceitos e vai colocar mais detalhes no seu formulário. Agora, só a legendinha. Continuando. Daqui a pouco também eu vou fazer um de eletrostática, tá? Olha só o Q aqui, ó. Esse Q, ele é a quantidade de carga. Aí o N, que está aqui na equação, ele é o número de elétrons livres, tá? Ele é o número de elétrons livres. Vai ser o tanto de elétron que ele tem a mais ou a menos, se for o caso, né? E esse Ezinho vai ser a carga de um elétron só. A gente chama de carga elementar. Aí, na aula eu falo quanto vale esse Ezinho, a gente aprende a usar, né? Mas eu tenho que ter uma potência de 10. Então, daqui a pouco a gente vai aprender de novo aí como faz multiplicação com potência de 10. E, importante também, essa aqui eu vou usar daqui a pouco, tá? Tem a força eletrostática. Então, essa aqui, ó, a letra F é a força. Isso aqui em qualquer parte da física, tá? Letra F, força, você coloca embaixo. Força elétrica, força magnética, força de atrito, força normal, enfim, letra F é força. Aí tem um K ali na equação, ele é uma constante, tá? Constante do meio.
Esse é um que o exercício fornece, né? Mas na aula eu vou falar que do vácuo a gente vai ter que saber, né? A gente vai chegar lá. Aí, olha só, ó, aqui eu não preciso escrever mais, tá vendo? Porque, ó, tem o QA e tem o QB, de cara. Usa o começo da aula. O que é o QA e o que é o QB? Carga, só que daí do corpo A e do corpo B. Só de saber a equação, eu já tenho que saber que, tem que ter duas cargas para ter força. Tá vendo? A equação, ela te ajuda nos conceitos, muitas vezes. E tem um Dzinho, ó, o Dzinho ele é a distância. E olha só por entender a equação, né? Distância do quê? Não tem duas cargas? Vai ser distância do quê, então? Distância entre as cargas, tá? Então, muitas vezes, sabendo olhar para a equação, já consegue meio que entender o conteúdo. Ah, eu nunca vi a aula de força elétrica. Pô, a equação está aqui. Com a equação já vai conseguir fazer alguma coisa, tá? E, enfim, aí falta só a última aqui para a gente começar a aplicar. Falta falar da força magnética. Então, ó, tem o F com o B embaixo, tá? O F é de força, já tem no seu formulário, e o B de magnetismo, tá? Então, de força magnética. Então, esse F que está aqui embaixo, ele é força, aí o B indica que é magnética. Professor, por que não usa o M? Porque o M geralmente é para média, tá? Força média, a gente prefere usar ou uma linguagem diferente. Aí, ó, tem o Qzinho, tá? O Qzinho, ele também é carga, tá? Ele também é quantidade de carga. Só que daí depois eu vou explicar que geralmente o Qzão é para um corpo fixo e o Qzinho é para a carguinha que pode se movimentar, carguinha de prova, tá? Mas também é quantidade de carga. Aí apareceu o V eu não escrevo mais, né? O V é velocidade. Aí tem o B maiúsculo, ó. O B a gente vai falar que é o campo magnético. E aí, da aula de hoje ainda, ó, a gente vai ver que existem grandezas vetoriais e grandezas escalares. Apareceu um seno de um ângulo. O ângulo você já sabe, né? Que é θ aqui. Ah, mas esse é o ângulo entre o quê? Para existir ângulo, você vai ver que tem que ser grandeza vetorial, né? Para ser grandeza vetorial, ó, a gente vai ter a velocidade e o campo magnético. Então, só de saber, mais ou menos, ó, o θ, ele vai ser o ângulo entre os dois vetores que estão ali na equação, né? Então, entre a velocidade e o campo magnético. Beleza? Então, isso é que eu queria deixar no formulário de vocês. Isso aqui foi para você aprender como que você vai fazer. Então, você vai montar o seu formulário, você vai colocar a legenda, você vai colocar os seus detalhes, o que você precisa lembrar para você ter fácil acesso. Tá? Então, desde macete até a própria equação, até qualquer coisa que você queira anotar. Para que, eu vou estudar, eu sei que o exercício é de óptica. Então, são essas equações. O que eu preciso lembrar com certeza para resolver? Então, o pessoal que teve aula comigo, tem um macetezinho da ótica, que era o Ri menos, Ri mais, enfim, aí você já coloca o macete. Para quê? Quando você viu o seu formulário, pera lá, eu já tenho aqui um gatilho para eu saber resolver esse exercício. Tá? O formulário é importante para que você consiga pegar o ritmo e conseguir fazer o exercício de forma mais rápida e mais fácil também, né? Beleza? Vou conversar com vocês agora, então encerrei a teoria.